Olá, alunos, como vão vocês? Sou a professora Kênia, continuo com a disciplina Ciências do terceiro ano. Nós vamos falar sobre os corpos transparentes, translúcidos e opacos. Isso faz parte do tema imagem e som. Os corpos transparentes e translúcidos, eles nos permitem visualizar de forma clara ou não algum tipo de imagem. Então, como vocês podem ver na imagem, às vezes você vê alguma coisa de maneira bem lúcida, bem limpa, e outras de maneira mais opaca, ou seja, você não vê do outro lado, você imagina o que você pode estar do outro lado. Vamos entender um pouquinho sobre cada um? Os corpos transparentes. A luz passa com facilidade e essa imagem ela fica muito bem detalhada. Quando nós olhamos através de um óculos, através de um vidro bem limpo ou até por dentro de um vidro com uma água límpida. Esse é o raio. Eu vou colocar o nome dele de ray. O ray vai mostrar para vocês quando ele passa por um recipiente límpido e translúcido. Então, vamos lá. O ray passou. O que será que vai acontecer com ele? Esse recipiente ele é transparente. Então, vocês podem perceber que ele não vai interferir nas ondas luminosas. Ele não vai ter obstáculo. Então, da forma que inicia a imagem do lado direito, ela termina do lado esquerdo. Então, esse vidro, junto com o ar, ele permite que o ray passe de um lado para o outro e que essa imagem seja límpida. Ou seja, o ray conseguiu passar com sucesso para o outro lado. Quando nós percebemos corpos translúcidos, a imagem é visível, porém um pouco embaçada. Olha quando você está dentro do carro e que você começa a respirar, essa imagem ela fica bem opaca, bem translúcida, então você não consegue perceber. Através agora de algum vidro, né? E esse vidro, se não estiver bem limpo, essa imagem vai ficar translúcida, ou seja, ela não vai ficar muito visível. O Ray vai mostrar para você que quando ele começa a passar por um recipiente, olha ele encontrando um copo com gelo e Coca-Cola. O que isso vai acontecer? Esse obstáculo ele vai ficar translúcido, ou seja, a imagem que está da direita ela tem uma cor e quando ela transpassa ou quando ela tenta transpassar para o outro lado, ela se modifica. Ela não vai ficar mais uma imagem límpida com as mesmas cores dos dois lados, ou seja, ela foi modificada. E os corpos opacos é quando a luz não consegue atravessar de forma alguma esse material. Ou seja, você vai imaginar, você vê essa madeira e aí você imagina que talvez do outro lado possa estar esse jardim lindo, ou não. O corpo opaco, ele não te permite ver, ele só te proporciona imaginar. E a sua imaginação, às vezes, vai ter que ser muito fértil. Vamos ver o que vai acontecer com o Ray? Quando ele encontrar com esse suco detox, o que vai acontecer? Vocês vão poder observar que esse corpo opaco, ao encontro com o Ray, quando ele inicia de um lado para o outro, esse obstáculo ele vai bloquear todas as ondas luminosas. E aí ele não vai conseguir nem às vezes transpassar. Então, essa falha que o Ray vai ter da sua missão vai ser bloqueada. Ou seja, Ray, sinto muito, fique do outro lado mesmo. E o som? O que é o som? Som é qualquer coisa que a gente consegue ouvir. Quando você escuta um cachorro latir, quando você escuta uma buzina, uma sirene, quando a professora está lá do lado falando com você e até quando vêm os trovões. O som, ele é uma coisa que acontece através de pequenas ondas sonoras, é uma fonte de vibração. E essa fonte de vibração, ela consegue gerar algumas ondas, elas geram ondas. E em determinados ambientes, como o ar, como água, sólido,
essas ondas se espalham. Quando às vezes a gente está em casa e tem um vizinho lá com som ambiente, quem às vezes consegue perceber todos os sons que esse vizinho está colocando e o que ele está colocando? Quando isso é possível, é porque o nosso órgão auditivo está muito sensível. Então você consegue perceber. E o seu cérebro, ele começa a trabalhar. E como nós já vimos no passado, toda a parte dos nossos sentidos sempre vão emitir essa informação para o cérebro. Então, através dos ouvidos, nós vamos conseguir captar e talvez, possivelmente, identificar os sons. Prestem muita atenção. O seu aparelho auditivo, ele é formado por alguns tipos de sensores. E esses sensores, eles vão te permitir identificar e captar os sons. Os nossos ouvidos, eles têm algumas partes até bem peculiares, mas o nosso ouvido, ele é dividido em 3 partes. Então, quando nós conseguimos perceber um som, esse som, ele vai entrar através do nosso ouvido, e aí depois ele vai conseguir transmitir, e aí você vai conseguir, através do seu cérebro, identificar, perceber, ouvir, ou não, quando você tiver algum problema de audição. Vale lembrar que o ouvido, ele existe o ouvido externo, médio e o interno. O ouvido externo tem essa parte aí de fora, que tem um nome até muito engraçado. Todo mundo chama de orelha, mas é o seu pavilhão auditivo. Logo após, tem essa parte que todo mundo costuma fazer, enfiar o dedão lá ou enfiar uma chave para poder limpar, que é o seu canal auditivo. Depois que o som passa para o canal auditivo, ele vai através do tímpano, do martelo e do estribo. E esses 3, junto com a bigórnia, encaminha para uma parte que chama cóclea. Muitos dos deficientes auditivos, eles têm esse problema na cóclea. E aí, essa trompa de Eustáquio, ela não consegue liberar para o seu cérebro esse som. Isso ficando bem claro, se você tem algum problema de audição. Eu sempre prego e sempre falo nas nossas aulas que o nosso corpo, ele é uma máquina. Uma coisa depende da outra e uma coisa ajuda a outra. O seu ouvido, ele tem que ser preservado para que você consiga perceber sons. Igual nós vimos que a sua visão, ela tem que ser cuidada para que você possa conseguir perceber o que está ao seu redor. Então, cuide dos seus olhos, cuide da sua audição. Viva. Sabe por quê? A sua audição é o que vai trazer para você o que de melhor você vai poder ouvir das pessoas. Um grande abraço da professora Ken.